No ano de 1900, 3 faroleiros que trabalhavam na remota ilha escocesa das Hébridas Exteriores desapareceram misteriosamente sem mais nem menos. A história dos 3 faroleiros da Ilha Flannan tornou-se uma história muito popular e desde então deu origem a uma variedade de explicações, indo das teorias mais realistas até as sobrenaturais. Então, o que há de tão misterioso nessa história e quais são as explicações mais prováveis? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Na noite de 15 de dezembro de 1900, o navio transatlântico Arctur passava perto da ilha Flannan e seus tripulantes perceberam que algo estava muito errado. O farol que ficava na ilha estava completamente apagado. Poucos dias depois, essa notícia foi repassada ao Conselho do Farol Norte, que rapidamente despachou uma equipe para investigar o ocorrido. O navio, com os encarregados de investigar a situação, chegou à ilha no dia 26 de dezembro daquele mesmo ano, e o capitão da embarcação, Jim Harvey, tocou a sirene do navio e disparou um sinalizador para o céu, mas não houve resposta. Joseph Moore, um dos funcionários do farol que estava no navio de resgate na época, foi enviado à ilha para investigar. Joseph disse mais tarde que assim que pisou na ilha e escalou o penhasco íngreme até o farol, teve um péssimo pressentimento. Quando chegou no local, ele encontrou a porta do farol destrancada e 2 das 3 capas de couro que os funcionários, quando terminavam de usar, deixavam penduradas no corredor, estavam faltando. Na cozinha, o homem encontrou comida pela metade e uma cadeira tombada, indicando que alguém havia saído com muita pressa. Como resultado da busca, Joseph não encontrou mais nada no farol, então voltou e relatou ao capitão o que havia visto. O capitão, por sua vez, ordenou que fosse realizada uma busca no que restava da ilha. A busca não teve nenhum sucesso, mas eles encontraram sinais de que o local havia passado recentemente por uma forte tempestade. Uma caixa de suprimentos perto da plataforma de desembarque oeste foi quebrada em pedaços e seu conteúdo espalhado pelo chão. E isso aconteceu mesmo com aquela caixa estando a mais de 30 metros acima do nível do mar. A grama foi arrancada do topo do penhasco, as grades de ferro foram dobradas e deformadas, os trilhos foram arrancados de suas fixações de concreto e uma enorme pedra pesando mais de 1 tonelada estava sumida. Após ver tudo isso e não ter encontrado nenhum vestígio dos homens desaparecidos, Jim Harvey enviou um telegrama ao continente, que foi transmitido ao Northern Lighthouse Board, em Edimburgo, e seu telegrama dizia o seguinte: houve um acidente terrível em Flannan. Os 3 zeladores, Ducat, Marshall e MacArthur, desapareceram da ilha. Quando chegamos lá essa tarde, não havia sinal de vida na ilha. Lançamos um foguete, mas como não houve resposta, tivemos que deixar Moore, que subiu até a estação, mas não encontrou os zeladores ali. O relógio parado e outras placas indicavam que o acidente ocorreu há cerca de 1 semana. Jim Harvey concluiu que eles só poderiam ter caído no mar após a forte tempestade que assolou a ilha. O farol da ilha Flannan foi construído em 1899, um ano antes desse incidente, em uma ilha que há muito é associada a todo tipo de coisa estranha. Os únicos habitantes que haviam permanecido ali eram ovelhas, mas até seus pastores, homens fortes e trabalhadores, se recusavam a permanecer na ilha depois do anoitecer, pois tinham medo dos vários fantasmas e espíritos que eram avistados no local. Essa fama sobrenatural da ilha trouxe muito misticismo à história do desaparecimento dos faroleiros e levou as pessoas a suspeitar que a tripulação foi devorada por algum monstro marinho, levada por pássaros gigantes ou até mesmo raptada por nada mais nada menos que alienígenas. Para os amantes do oculto, a prova mais importante para justificar que o que aconteceu ali era algo sobrenatural é o diário deles, que supostamente contém estranhas anotações feitas entre 12 e 15 de dezembro de 1900.
De acordo com esses registros, um dos tripulantes do farol relatou uma tempestade maior do que qualquer outra que já havia observado. Um deles estava estranhamente quieto e o outro, que era bastante experiente em seu trabalho, estava chorando, algo que não era normal. A próxima entrada explicava que os 3 homens começaram a orar a Deus por ajuda, apesar de estarem na segurança do farol. E a última entrada citava que a tempestade havia acabado e que Deus está acima de tudo. Essa é uma frase bastante questionada por muitos desde então. Tudo isso seria extremamente maravilhoso se não fosse mentira. Isso tudo não passa de uma invenção completa, um detalhe que foi incluído nessa história muitos anos depois. Infelizmente, nunca saberemos o que exatamente aconteceu com os 3 faroleiros. Mesmo tendendo a acreditar no sobrenatural, a explicação mais provável é que os 3 homens caíram no mar, como sugeriu o capitão Jim Harvey em seu telegrama. Após o desaparecimento, a investigação na ilha foi liderada por Robert Moorhead, superintendente do conselho. Ele concluiu que 2 dos 3 homens provavelmente haviam saído para recuperar equipamentos armazenados no cais oeste. Como os colegas não voltaram, o 3º homem, que estava no farol, saiu na busca deles e também foi levado pela tempestade. No entanto, também foi sugerido que um dos 3 homens, o William MacArthur, que tinha uma tendência a ser muito reclamão, para dizer o mínimo, pode ter ceifado a vida dos outros 2 homens antes de tirar sua própria vida. Ou uma luta interna pode ter acontecido, resultando na queda dos 3 do penhasco. O mistério da Ilha Flannan continua a ser um tema muito popular. Aliás, no ano de 2018 foi lançado um filme baseado nesse caso, chamado O Mistério do Farol. Independentemente de como esses 3 homens chegaram ao seu fim naquela ilha remota, há mais de 100 anos atrás, seu sumiço continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da história escocesa. Mas e você que assistiu esse vídeo? O que achou dessa história? Você acredita que os 3 homens caíram no mar ou algo sobrenatural aconteceu? Deixa aí sua opinião nos comentários.